Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 12 de agosto, Semana Nacional da Família. Estamos vivendo essa semana intensamente. Nossa meditação em cima da família, a família como santuário da vida, o tema que a Pastoral Familiar Nacional escolheu para esta semana do ano de 2020, é a palavra de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesta Semana Nacional da Família, meditando sobre a nossa própria família, nossa instituição familiar, nossa igreja doméstica. Nós somos chamados, mediante a construção de um edifício espiritual, a família é um edifício espiritual, precisa ser construído com os tijolos da fé, com uma fé sólida, de uma fé que é alimentada pela palavra de Deus, pela vida de oração. Família que reza junta, é família que vence os combates, as dificuldades. Famílias juntas na oração, com joelhos dobrados. Mas quando não temos a possibilidade de termos toda a família curvada diante do Senhor, um só da casa que seja, é capaz de sustentar espiritualmente esta família. Por isso, não desista. Como Josué, você precisa repetir inúmeras vezes, determinar isso na sua vida, na tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família é lugar de encontro com Deus. É lugar onde nós temos a oportunidade de colocar em prática as nossas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, especialmente a caridade. Por isso que o evangelho proposto para essa quarta-feira está em Mateus 18, versículos 15 a 20. O evangelho vai dizer: naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, este evangelho, Jesus nos lembra que nós vivemos, nós, comunidade cristã, família cristã. Isso é dentro da família, no contexto de família nossa, mas também no contexto de família, comunidade cristã, a igreja. Nós temos sempre de lembrar, ninguém é perfeito. Todos nós erramos, todos nós caímos.
E é um erro gravíssimo quando diante da queda de alguém nós apontarmos o dedo chamando-o de pecador. Jesus nos chama, nos manda e nos faz chamar, nos diz que precisamos falar o irmão que comete uma falha. Porque há uma diferença entre o pecador e quem comete falhas. Não podemos tratar os dois da mesma forma. Jesus está nos ensinando que existe dois. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós pecamos. E quando caímos, que bom se nós temos alguém que nos ajude a retomar o caminho, nos mostrando a direção. Jesus nos ensina nesse evangelho que dentro do relacionamento familiar, eclesial, ou seja, da igreja, a correção fraterna é o ápice da convivência do amor entre nós. É a vivência da virtude teologal do amor, a caridade. Fé, esperança e caridade, amor. A capacidade que nós temos de ajudar o outro sem julgamento, sem apontar o dedo, mas na sinceridade. Não é eu me impor sobre o outro, querendo mostrar para o outro que ele é errado, que eu sou certo. Não. A correção fraterna que Jesus aqui no Evangelho, ele sugere a nós, dentro das relações de comunidade, de família, né? Dentro do relacionamento familiar. Estamos nesse contexto de Semana Nacional da Família, né? Com certeza, essa correção fraterna precisa existir. O esposo que deve corrigir a esposa o esposo, os pais, os filhos. Às vezes, os filhos também, dentro da caridade, corrigindo os pais com muito amor, ajudando-os. Mas o problema não é o que como falo. Aliás, se falo, é como falo. Então Jesus nos ensina, se alguém cometeu um deslize, se alguém pecou na comunidade, na família, aquele que tem o discernimento, a noção do erro, chame-o para corrigi-lo. O que é essa correção? É eu julgá-lo? É eu meter o pecado dele na cara? Não. Às vezes a pessoa não tem nem noção do erro que cometeu. Mas é tentar mostrar que errou. Mostrar para ele que ele precisa corrigir certas atitudes. Aí Jesus diz, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, salvar. Porque a missão, a função é a salvação. Nós tomamos outro caminho. Nós logo queremos condenar. Nós queremos precipitá-lo no inferno. Jesus nos ensina que o caminho é da salvação. É levar o outro à salvação. Então, se ele te ouviu, salvaste o teu irmão. Se ele não te ouviu, Jesus, segundo passo, chame 2 ou mais testemunhas e diante dessas testemunhas, converse novamente com essa pessoa. Na caridade. Se não ouvir, o terceiro passo, apresente a situação para a igreja, ao padre, ao bispo. Se nem mesmo a igreja ele ouviu, aí sim, esse seja considerado pecador. Anátema, pagão, incrédulo, ateu, à toa, né? Seja qual for o nome. Mas precisa ser dado passos. O problema nosso é que nós invertemos. Nós começamos pelo último estágio. A primeira atitude nossa é denunciar, é fazer escândalo. É interessante que quando no outro evangelho Jesus diz: ai daquele que for causa de escândalo para os outros, para os irmãos menores,
Melhor seria que ele amarrasse uma pedra no pescoço e lhe atirasse ao mar do que escandalizar. Muitas vezes nós interpretamos esse evangelho, Jesus dizendo, né, que ai daqueles que cometem algum erro, algum pecado, que escandaliza, não sei o quê. Sim, também. Mas Jesus está se referindo, porque a maior causa de escândalo não é o que cometeu o erro. São os que fazem, né, tocam trombeta e faz. Foi muito mais causa disso. Tem certas situações, não é esconder o erro, mas nós podemos procurar uma solução sem jogar no ventilador. Nós queremos imprensa, nós queremos holofotes. E ai de nós que criarmos esse tipo de situações. Depois no Evangelho, Jesus nos relembra a importância da nossa unidade na oração. Se 2 ou mais na terra estiverem unidos em um mesmo ideal, numa mesma intenção, o Pai vos concederá. Então a família, a igreja unida, orando pela mesma causa. Certamente essa oração chega ao trono de Deus com muito mais força, não de obrigar a Deus a fazer o que nós queremos, mas na força da comunhão do amor. Porque onde 2 ou mais estão reunidos em nome do Senhor, Ele está no meio de nós, Ele diz. E está reunido em nome de Cristo, em nome do amor. Não é só reunir um grupo para orar, mas é unir um grupo para orar em concordância. Eu estava falando domingo passado, no encerramento do cerco de Jericó que nós fizemos pela recuperação da saúde da Cleia, do Chico e dos doentes do Covid. O mais bonito daquele cerco que nós fizemos semana passada foi esta unidade. No nosso grupo do cerco, católicos e não católicos, evangélicos, unidos e orando cada um do seu jeito, mas orando com a mesma intenção. A nossa oração tem muito poder. A nossa oração tem muito poder. Tem muita força. Sabe? Ontem, eu acordava de manhã, ontem terça-feira, eu acordava de manhã. E quando eu acordei, eu abri meu celular, no WhatsApp, tinha uma mensagem do meu cunhado lá no Rio de Janeiro, onde de madrugada ele estava com o joelho no chão, orando poderosamente pela saúde da Cleia, do Chico, pelos doentes do Covid, pelas equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos que estão neste combate à pandemia. Que bonito! Que bonito, irmãos! Nós vamos percebendo, né, esta comunhão, esta unidade entre nós, de orarmos, de batermos no trono de Deus, batermos na porta do céu com a mesma intenção. Repito, não para obrigar a Deus a fazer o que nós queremos. Não. Nós pedimos a vontade dele seja feita. E o que ele fizer, ele vai fazer porque ele é bom. Independente do que seja. Deus é bom de qualquer jeito. Por isso, este evangelho de hoje, eu vejo como um bálsamo, como um óleo que o Senhor derrama sobre nós neste tempo de aflição que estamos vivendo, de intensa oração, junto com a família da Cleia e tantos outros familiares que têm seus parentes doentes, internados. Nós, unidos, expressamos o que o Evangelho hoje, ele nos ordena. A igreja hoje celebra a memória facultativa, assim, mas vale a gente dar uma palavra pequena sobre a memória de Santa Joana Francisca Chantal, francesa, nasceu em 1641, século XVII, foi casada,
foi mãe, viveu profundamente os conselhos do Evangelho. O que há de grande nesta mulher? Viver, praticar os conselhos do Evangelho. A Bíblia diz que uma mulher sábia, uma mulher santa, ela edifica um lar. Santa Joana Francisca de Chantal, ela conduziu e edificou o seu lar por uma vida simples, mas vivida segundo os conselhos do Evangelho. Quando viúva, dedicou todo o resto de sua vida às causas dos menos favorecidos, dos necessitados, dos pobres. Seguiu, era devota de São Francisco de Sales. Santa Joana Francisca de Chantal nos ajude a amar a nossa família. A coisa que ela amou, a sua família. Cuidou da sua família. Viveu os conselhos do Evangelho em sua família. Nossa família é um tesouro que Deus nos deu, que precisamos guardar e proteger. Cada quarta-feira, na missa pelas famílias que nós rezamos no Buriti, nós começamos a missa dizendo isso. Eu rezo pela minha família. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. É a nossa missão. Cuidar, zelar dos nossos familiares. Peçamos nesta manhã, nesta quarta-feira, ao Senhor Jesus, que nos dê um coração generoso, livre de todo e qualquer espírito de acusação, de julgamentos, que o Senhor nos faça um meio para ajudar o outro que errou, não pecador. Há diferença entre pecador e quem falha. Pecador é aquele que declara e assume o pecado e não larga o pecado. Esse é declarado pecador. Mas aquele que cai, não. Cair, todo mundo cai. Agora tem gente que se declarou, tem gente que tomou posse do pecado. Não, eu quero viver essa vida. Então esse é considerado pecador. Então seja anátema. Já não há mais o que fazer por ele. Ele declarou, né, que quer viver o pecado. Peçamos a Deus que nos abençoe. Peçamos a Deus que nos dê a força e a graça de vivermos os conselhos do Santo Evangelho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.